Oi, gente, boa noite. Vamos começar mais uma live. Hoje a live tá sensacional. O convidado sabe muito do assunto. E quando me pediram para fazer esse tema, né, foi uma sugestão. Foi uma sugestão o tema e eu não podia pensar em outra pessoa que não fosse o Bruno. Bruno Zilber. Olá, Quanto tempo! ô Tudo louco, bem? tá igualzinha. Você Eu tá um tô, pouco eu tô diferente. mais, eu tô mais gordo e barbudo. Então, eu estava falando, né, que esse tema foi uma sugestão de algumas pessoas que seguem meu trabalho. E na hora que eles me falaram a sugestão do tema, na hora eu falei, ó, o Bruno, não tem outra Poxa, pessoa. E aí eu é mandei um convite você, para você você tá, e eu, a gente se conheceu bem no comecinho, pois é. E assim, né? De antes da história do intestino pegar no Brasil. sim, bem antes. O Bruno foi meu orientador de TCC, da pós-graduação que eu fiz de nutrição clínica funcional. Ele Verdade, me conheceu num momento delicado, né, Bruno? Eu estava bem fazendo delicado, tratamento de hepatite C e, mas é porque eu fazia o doutorado que pode ser. sim, e assim, eu não esqueço de você profissionalmente e do seu conhecimento, da sua dedicação aos estudos. Então, na hora, eu falei, nossa, eu preciso falar com o Bruno. Caramba, caramba, muito obrigado, muito obrigado. E, pô, que bom te reencontrar, que bom poder fazer uma live com você. A gente se conhece da época que não existia Face, praticamente. Face Não tinha, existe. era mais o Orkut. E Sim, live, esse negócio, a gente nem falava de celular que podia filmar nem nada. foi em É, não, já 2008. não tô 2008. Não Isso. falando da nossa idade aqui, mas tudo que a gente já vivenciou desde lá, né, nesses 12 anos, tudo que cresceu referente ao intestino, tudo que a gente pôde vivenciar juntos Sim. também, né? A gente se encontra E, em caramba, é muito congresso, legal. né, Bruno? A gente se encontra em congressos, né? E eu A gente já se assisti encontra em congresso, algumas mas assim, aulas é muito rápido, né? muito, muito rápido. Muito rápido. Bruno, então queria agradecer de você aceitar esse convite. É um prazer receber você Ah, aqui. muito obrigado. E eu tenho Muito certeza obrigado. que o pessoal vai sair manjando tudo. Ah, pô, tudo é impossível, né? Mas a gente vai ajudar um pouquinho. Tudo que nós abordarmos. Tudo, com certeza. E tudo que você indicar pro pessoal aí, Isso. como recomendação nutricional e tudo mais. Né? Bruno, E deixa já eu te agradecer pela oportunidade e também pelo reencontro, de a gente poder conversar mais do que um minuto, que é quando a gente está nos congressos, a gente se cruza, é muito rápido, né? verdade. Bruno, eu queria começar logo assim de cara falando do tema, né? Que a gente vai falar sobre microbiota intestinal, abordar a questão imunológica, né? Do intestino e falar depois um pouco do pré e probiótico, que o pessoal tem bastante dúvida. Perfeito. Quando a gente fala de microbiota intestinal, o que é a microbiota intestinal e qual é o papel, a função do intestino no nosso organismo? Nossa, que pancada, assim. Bom, a microbiota intestinal, né? A gente tem microbiota no organismo inteiro, Sim. pele, vagina, olho, ouvido, mas a microbiota intestinal certamente é a mais abundante. E a microbiota consiste no grupo de micro-organismos divididos entre fungos, bactérias, protozoários e vírus que colonizam o nosso organismo, né? Desde desde uma colonização boa, né, aquela colonização comensal, até a colonização patogênica, ela também faz parte da nossa microbiota. Né? E microbioma é o conjunto desses micro-organismos e a sua interação com o nosso organismo, com o hospedeiro. Né? A carga genética da microbiota, os metabólitos microbianos, né?
Então, a gente é muito mais formado de micro-organismo do que de ser humano. Isso já é o suficiente para eu falar qual que é a importância da microbiota em si. Agora, o intestino ele tem muito mais importância do que simplesmente um órgão digestivo, né? A digestão, inclusive, ela se desenvolveu, ela evoluiu junto com a microbiota, né? Intestinal. A microbiota é responsável também pela evolução celular do nosso intestino. Mas nosso intestino está relacionado com todo o processo digestivo, absorção de nutrientes, especificamente, né, de uma forma estratificada, ou seja, cada parte do intestino absorve uma coisa. Mas eu acredito que até muito mais importante que isso é a função imunológica do intestino. Né? O intestino ele é considerado um linfoepitélio, para quem não sabe, o enterócito, que a gente fala tanto do enterócito, que é a célula da mucosa intestinal, é uma célula epitelial. Ela é classificada como uma célula epitelial de revestimento, mas o intestino é um linfoepitélio, é um epitélio que tem uma capacidade de resposta imunológica, porque são glóbulos brancos intercalados com glóbulos epiteliais, né, que é o enterócito. Isso faz com que a gente tenha um lugar extremamente responsivo, extremamente imunogênico, né? Isso falando do intestino, sim, da mucosa, da luz intestinal, né? E já um pouquinho abaixo do intestino, que faz parte do intestino também, mas um pouquinho abaixo do intestino, não. Um pouquinho abaixo da mucosa intestinal, a gente tem a lâmina própria, e na lâmina própria ali a gente tem uma carga de glóbulos brancos muito forte, muito intensa. Então, se eu for falar a importância do intestino, antes de ser uma importância digestiva e nutricional, na minha opinião, ele tem uma importância muito maior imunológica, porque é o primeiro órgão com capacidade de resposta imunológica de barreira, a maior barreira imunológica, porque o intestino ele tolera mais do que ele intolera, porque se ele intolerar, a gente vai ter uma resposta inflamatória, né? E como o intestino é a maior superfície de contato com o meio ambiente, né? Porque são 500 metros quadrados em contato com aquilo que a gente põe para dentro. Então, em contato com o meio ambiente, se ele intolerasse tudo, imagina o tamanho da resposta imunológica, né? Da resposta inflamatória. Mas eu digo porque é o primeiro órgão com resposta imunológica a ser ativado, a ser estimulado quando a gente nasce. Então, a nossa imunidade começa no intestino, né? Uma pessoa que nasce... Aí sabe que existe até diferença da entrega, né? Se foi parto normal ou cesárea, muda a carga imunológica da pessoa, do bebê, nos primeiros meses de vida. Né? Os primeiros cocôs, eles são meio negros, né? São escuros, o do bebê. Se for só leite, né? Os primeiros são até mesmo por causa da estercobilina. Na verdade, o que acontece? Os primeiros cocôs, eles são negros porque é o primeiro trânsito intestinal. Né? Então, o primeiro trânsito intestinal, existe um desbloqueio do tecido, existe um desbloqueio do intestino, também um pouquinho de aumento de estercobilina, o que faz com que ele fique amarronzado para escuro, né? E logo, rapidamente, ele passa por uma fase verde, que eu, agora que tenho 6 meses de pai, né? Eu acompanho o passo a passo do cocô da minha filha, né? Obrigado. E daí passa verde, em coisa de um dia ele começa a ficar amarelo, que é o característico do leite. E aí quando você começa a introduzir alimento, muita gente me procura, apesar de eu não atender, você sabe disso, eu sou biólogo, mas muita gente me procura falando, ai, olha como é que tá o cocô do meu bebê, né? Cheio de fruta no cocô. Eu falei, isso é normal, você acabou de começar a dar comida pro bebê, ele ainda não tem a capacidade digestiva, você tá dando com casca, tudo isso aí sai no cocô, né? Então, eu acho que assim, a principal função do intestino, além da digestiva, é claro que ele deveria fazer isso, é a imunológica. Sem dúvida nenhuma, ele é o nosso maior órgão imunológico, assim, à distância. Qual é a importância, assim, que você acha de ter o cuidado de manter a flora intestinal equilibrada, sadia? Qual que é o benefício disso? Longevidade. Simples. Se você tiver uma microbiota intestinal equilibrada, um microbioma saudável, você vai viver mais, você vai evitar comorbidades de qualquer outro tipo de doença, você vai evitar síndromes,
você vai ter muito menos doenças de caráter infeccioso, infecciosas, diminuição de processos inflamatórios. Se você entrar num caso... o organismo como um todo, né? Tudo, tudo. Na verdade, você é uma resposta do seu intestino. Isso é certo. O intestino entra no estado inflamatório, isso vai prejudicar todos os órgãos e o seu comportamento. Tá? Muita gente acaba entrando em estados depressivos, estresse, ansiedade causados pelo intestino e vice-versa, porque a gente também sabe que estados de estresse, ansiedade e depressão também alteram a microbiota. Isso é assunto recente, de 2019 para cá, mas na teoria e na prática também, distúrbios emocionais. Agora, né? De ansiedade. Isso a gente vai ver um reflexo, já está vendo um reflexo em número de suicídios, agressões, aquele negócio que é do comportamento do ser humano. Mas referente à inflamação intestinal, retocolite ulcerativa, mal de Crohn, né, até mesmo porque são doenças psicossomáticas, a gente deve ter um resultado, depois que baixar a quarentena, a gente certamente vai ter resultados negativos aparecendo por aí de pessoas que estão com problemas intestinais, né? Isso vai acontecer. Isso já acontece. Que muita gente não leva a sério, né, Natália? Porque, assim, eu vejo muitas pessoas, pacientes, falando para mim, assim, né? Que tem a pessoa que tem constipação, que não evacua todos os dias, um dia sim, um dia não, ou às vezes 2 vezes por semana, falam para mim, nossa, mas eu fico tão de mau humor. O dia que eu consigo ir no banheiro, o humor melhora. Não tem isso? Tem. Isso existe um termo muito antigo para isso, né? Quem não evacua fica cheio de fezes, e se fica cheio de fezes, fica enfesado. Isso. Né? O termo enfesado veio daquela pessoa que não evacua. Né? Até péssimo. O bebê, né? O bebê fica irritado, né? O bebê chora, o bebê esperneia. E aí que vem a Chantala, no caso do bebê, que é muito mais importante do que qualquer medicamento ou fitoterápico ou probiótico, é a massagem, porque o intestino do bebê ele é incompleto, ele vai se completar anatomicamente e o eixo nervoso também. Então, cólica é algo normal. Então, o que você pode fazer para a cólica do seu bebê é ajudar mecanicamente o trânsito do bolo fecal. É muito, na minha opinião, muito mais saudável do que ficar dando substâncias, né? Sim. Mas quem não evacua, as pessoas têm que entender o seguinte: o cocô ele tem que ter um trânsito no intestino. Essas fezes, ele tem que ter um trânsito nesse intestino. Porque essas fezes, ela é viva. Ela tem muita bactéria, tem vírus, fungos e protozoários, mas muito mais importante, fungos e bactérias que a gente tem ali, tem muito. Então, se essas fezes ficam dentro da pessoa, ela fermenta. E ela continua, ela não é feita para fermentar. As bactérias que compõem o bolo fecal é feito para ser jogado na privada e para o esgoto. Né? Não é para ficar dentro de você. E conforme ela está ficando dentro de você, quanto mais tempo ela ficar dentro de você, bactérias que deveriam ser eliminadas naturalmente pelas fezes vão estar fermentando dentro de você e gerando vários metabólitos que não são desejáveis. Né? Então, quem tem o intestino preso sempre tem fezes muito mal cheirosas, né? Coisa de repensar o relacionamento, que eu falo. Né? E também não tem um estado pleno de esvaziamento. Normalmente também tem distúrbios comportamentais, estresse elevado, rápida resposta ao estresse, dificuldade para dormir, e tudo isso está relacionado com o excesso de metabólitos não desejáveis das fezes fermentadas e também da falta de alguns grupos bacterianos que deveriam ter e não tem, porque a gente não tem o trânsito intestinal adequado. Então, o intestino, quando a gente trata o intestino, quando a pessoa está com constipação, o intestino é um órgão que a gente vê que tem uma resposta rápida a uma mudança alimentar. Muito bem. Provavelmente, quando a pessoa realmente segue a orientação de comer mais fibras, de ingerir mais líquidos, aquela coisinha da beber água da ameixa, de tomar aquele suco de mamão de manhã. Então, aquelas sugestões, né, de comer menos coisas processadas, refinadas, coisas
desprovidas de fibra, então comer as frutas com casca. Quando a pessoa segue as orientações que a gente passa para a constipação, a gente vê que é imediato, praticamente, quando ela muda a alimentação, no dia que ela muda, no dia seguinte, ela já passa a ter uma evacuação mais constante, mais fácil, né? Então, ele é um órgão que tem uma resposta rápida à mudança alimentar. Perfeito. Isso é uma posição perfeita e pouca gente não sabe, e pouca gente sabe disso. O pessoal acha que para tratar o intestino precisa de meses. Não, para você ter uma resposta plena do intestino, são 3 dias. 3 dias. Na prática eu acho que clínica assim, a gente percebe isso, né? percebe? Quando o paciente faz e ele retorna, aí você pergunta, e aí, como foi? Você sabe se ele fez ou não fez? Exatamente. Para quem entende, com certeza você vê na hora que ele já começa a relatar, né? Isso. Existe justificação científica para isso. Por que a resposta é tão rápida, né? Eu falo que o maior... Eu explico. O maior inimigo do intestino é o próprio hospedeiro, né? Porque para você mudar o intestino, você precisa de reeducação alimentar. Né? Deixar claro aqui que nutricionista reeduca você a comer. Ela é uma professora que te ensina a comer saudável. Ela não passa dieta. Né? É um trabalho muito difícil, muito nobre. E a decisão é da pessoa, né? Em colocar em prática ou não, porque a gente não está ali junto, né? O tempo todo. Exato, e também não é um protocolo para todo mundo, né? Exato, é individual. Então, acho que quem sabota sempre é o paciente. Eu não gosto... Por isso que eu sou biólogo, né? Minha família tem muito médico, sou casado com uma nutricionista, mas eu não tenho paciência com o paciente, então eu prefiro estudar ciência. Porque quem sabota é o paciente, né? Mas para deixar claro, tudo aquilo que você falou, dieta rica em fibra, solúvel e insolúvel. Então, aqui pergunta grãos, sim, grãos, grãos, integral, leguminosas, são excelentes. Folhas, né? Sim. Folhas. Então, quem segue é uma dieta rica em hidratação, sementes, muitas são importantes. A mastigação é fundamental, mas sementes são muito importantes. A semente ela só é excluída da dieta em caso de diverticulite, diverticulose, né? Fora isso, ela é extremamente recomendada. E muitas sementes são probióticas porque carregam bactérias e fungos juntos. Isso, pouca gente sabe disso. E pré-bióticos. Frutas secas também, alimentos fermentados, né? Tudo isso são produtos já preparados pelos micro-organismos que vão te trazer benefícios, né? Então, você tendo... Se você reeduca realmente, você come direito, você vem em 3 dias. E por que em 3 dias? Porque nosso intestino é formado praticamente de 3 micro-organismos diferentes. São 4 tipos de reinos, né? Bactérias, fungos, vírus e protozoários. Mas entre as bactérias, que são os maiores... o maior grupo de micro-organismos que tem dentro do nosso intestino, a gente separa em aeróbica, anaeróbica e microaerófila. E esses 3 tipos de metabolismo bacterianos, que são todas as bactérias do intestino, respondem num tempo diferente. Então, as aeróbicas, você vê um efeito rápido em 24 horas. Anaeróbica e microaerófila, 48 horas. E fungos, que também alguns são muito importantes no intestino, 72 horas. Então, a gente fala que se você reeduca, você começa a comer diferente... Em 3 dias e 72 horas você altera a qualidade da microbiologia do seu intestino. Então, por isso que o resultado é muito evidente. Porque quem está falando de uma carga microbiológica absurda, a gente está falando de 99% dos micro-organismos são bactérias e fungos. E quando você muda o que eles comem, você também muda o tipo de micro-organismo que está ali. É um exemplo muito simples de falar. Se você comer muita proteína, diretamente... Se você comer muita proteína, você vai ter bactéria que trabalha com proteína. Se você tirar proteína, essas bactérias não vão ter o que comer, cai a concentração delas. Tá? E esse é o problema do Brasil. A gente tem uma dieta riquíssima em proteína animal. Sim. Né? E esse excesso de proteína animal essa proteína animal serve como alimento de bactérias que não são muito boas. Né? Que são as bactérias putrefativas. Já diferentemente de proteína vegetal.
Por isso que a gente fala que quem come muita carne e derivados de animais, né? Eles têm um intestino prejudicado, né? Na flora intestinal. Se tem uma dieta, assim, a dieta do brasileiro tem mais carne vermelha, tem mais Sim, proteína de origem animal do que deveria, né? Que é o que o pessoal chama de mistura, sim. né? Tem muito mais proteína de origem animal do que deveria, porque isso era um negócio antigo, né? A proteína vegetal ajuda mais. Os A vegetais, proteína vegetal é tratada diferente. sim. Até mesmo porque a estrutura da proteína vegetal é diferente da estrutura da estrutura da proteína animal. A proteína animal tem mais nitrogênio e isso muda completamente o metabolismo bacteriano, né? E o Brasil, infelizmente, ele tem uma dieta arroz, feijão, fritas e bife, que é o prato feito, né? E o problema é que não é arroz, feijão e fritas e bife só no almoço. O cara come de manhã embutido, né? Que é proteína animal e pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, embutido é considerado mais cancerígeno do que cigarro, Sim. né? E aí chega o lanchinho da tarde, da manhã, também é alguma coisa, como uma coxinha, ou uma empadinha, ou um negócio processado de espinafre com ricota. Também não tá certo. Aí chega na hora do almoço, não come salada. Ou porque não tem tempo, ou porque não gosta. Porque comer salada para muita gente é penoso. Mas as pessoas têm que entender que a salada ela é fundamental. Pelo menos um prato de salada por dia é fundamental para você ter um trânsito intestinal saudável e também oferecer fibras solúveis para suas bactérias. E E diversos aí chega no nutrientes, né, Bruno? Diversos nutrientes. tudo, quase tudo que a gente Vitaminas, precisa. minerais, ácido fólico, diversas coisas, né? Então, é o que a gente fala na nutrição, né? Um prato diversificado, colorido, com várias texturas, nutrientes diferentes, para você ter o aporte necessário ali do dia a dia. Exatamente. E para também você oferecer comida suficiente, comida adequada para sua bactéria. Porque se as bactérias do intestino comerem comida não adequada, elas também vão produzir substâncias não adequadas e vão levar a problemas hepáticos e cardíacos. Sim. Se você comer a comida adequada para as bactérias, elas vão gerar coisas boas, como peptídeo glicano, como ácido graxo de cadeia curta, ajudar na liberação de GLP-1, diminuir a resistência à insulina, a vitamina K, vitamina B12, né? Estimular o seu sistema imunológico para que ele tenha uma vigilância, né, adequada. Fazer uma barreira adequada, né? Exatamente. Aí eu vi aqui que eu já percebi que o boom é bem mais fedido em dias que há um consumo maior de proteína animal. Perfeito. Para você saber se uma pessoa está com excesso de bactéria proteolítica, aquelas que usam proteína animal em si, em excesso numa pessoa, é só perguntar se você pode entrar no banheiro depois dela, depois que ela usou. E Né? criança também, Porque né? Tem crianças que têm um cocô muito fedido. E aí você muito. fica até assustada, assim. Você entra no banheiro e fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Porque, honestamente, né, eu estou nessa aí na prática há 16 anos já, trabalhando só com o intestino, né? E eu vejo que a grande maioria da alimentação das crianças no Brasil, de pessoas com posse, é pior do que pessoas sem posse, né? Você pega nas comunidades, a alimentação é muito mais rica em nutrientes do que o cara que vive numa cobertura, sei lá, no Morumbi, que seja, alimentação muito mais processada. A classe A e B e a A tem uma alimentação muito mais processada do que a classe C, D e E. Porque ali eles comem a cesta básica, né? Que é feijão, arroz, né? Eu tenho orientado muita criança em introdução alimentar, né? É um dos focos do meu trabalho. E eu sempre eu faço o planejamento até 2 anos, porque a partir de 2 anos a criança já sai com uma alimentação da casa habitual, comendo, né, de tudo.
E De nesse tudo. processo eu tento fazer um trabalho para que as crianças experimentem vários tipos de grão, vários tipos de leguminosas, de legumes, de verduras, de frutas, de várias maneiras diferentes, para que essa criança tenha uma aceitação maior à comida de verdade. Então, Muito eu bom. recomendo não usar processados, industrializados, açúcar, esse tipo de alimento, né? Farinha refinada, porque esse tipo de alimento, com certeza, vai prejudicar a formação da flora intestinal da criança, né? E o desenvolvimento da criança também. Alimento. A atenção no colégio, a memorização, capacidade de aprender línguas, tudo isso aí vai ser prejudicado se ele não tiver intestino bom. Porque quando o intestino está bom, hoje em dia, a ciência ela já definiu alguns padrões, né? E um dos padrões que ela definiu é a relação entre a quantidade de Firmicutes, né, um tipo de bactéria, e Bacteroidetes, outro tipo de bactéria. Quando a gente quebra essa relação, mais Firmicutes que Bacteroidetes, a gente fala que a pessoa também está com desbiose e está com processos perigosos no intestino, né? E o Bacteroidetes, quando cai a produção de GABA. E se cai GABA, uma criança não consegue dormir bem, não consegue relaxar, não consegue ter atenção, tem fácil irritação e não consegue se concentrar. Ela vai ter déficit de aprendizado por causa do intestino, né? Agora, Mas muita gente não acredita que o processado é o problema. Sim. Eu acho que essa é a questão. Eu sempre falo para a pessoa comer a comida de verdade o mais próximo do estado original possível. Do natural, é. Isso, do E natural. outra coisa importante que você falou, é apresentar para a criança o maior número diferente de comidas naturais possíveis. Sim. Porque a mãe, às vezes, leva o adolescente na clínica e fala, não, mas ele não come alface. Dá, mas você deu alface quando ele era criança? Não. Então, por que o corpo dele vai querer alface? Existe uma memória que a gente adquire até a fase infanto-juvenil, que é a memória olfativa, que é o gosto. Se você não apresentar para uma criança, na fase do desenvolvimento de sabor dela, tudo que você pode, quando você, depois que essa memorização foi consolidada, qualquer coisa estranha que você colocar, o cérebro vai ver como alerta. Então, um adolescente que nunca comeu alface, se ele tiver que comer alface, o gosto do alface não vai agradar ele, porque não tem isso na memória dele. Então, que é a memória eu olfativa. sempre falo para os pais, né? Tudo que você quer que seu filho coma, você coma primeiro. E na frente dele, e achando uma delícia. Porque tem um monte de mãe e pai que quer que a criança Verdade. coma salada e eles não suportam salada e não comem. Mas você tem que comer porque vai te fazer bem. Isso não funciona. Não funciona. Você acaba tratando um pouco os pais também. Então, você Eu falo, a adequação da alimentação da casa. Eu falo para a Karina, né, minha esposa, quando ela atende criança, eu falo que ela deveria cobrar 2 consultas e meia. Porque se melhorar a criança, vai melhorar os pais. Com certeza. Né? Mas os pais que ferram a criança. Não existe criança com problema. Na minha opinião, a não ser que tenha algum tipo de síndrome, alguma coisa. Né? Mas qualquer criança vai comer aquilo que os pais derem, aquilo que os pais mostrarem exemplo, aquilo que eles comerem na mesa, junto com a criança. Não adianta você fazer uma dieta para uma criança que você nunca seguiu na vida. Exato. Não vai acontecer. Você acredita que eu tenho... a gente já vai entrar em pré e probiótico, mas eu vou fazer um comentário. Eu tenho pacientes que a primeira filha não foi tratada comigo. E eles trataram, não me conheciam, tudo, e trataram a segunda. A irmã come de tudo, come super bem, os pais mudaram a alimentação, tudo. Mas a primeira, que já tinha uma certa idade, não acompanhou. Não tem loucura. Alimentação. Olha só. Pra você ver, né? E os pais melhoraram também, né? Sim, sim, claro. Pra você ver como fica marcado. Fica. Né? Bruno, vamos entrar um pouquinho em pré e probiótico para dar tempo claro, claro. Aí? Você que manda. A gente vai dar uns exemplos de alimentos, né? Os prebióticos, que a pessoa, né, mais específicos. Então, explica aí, o que são os pré e o que são os probióticos e como eles têm ação no nosso organismo, né? Bom, vamos lá. Deixa eu só engolir o pãozinho aqui integral. Vamos lá. Probiótico
é qualquer micro-organismo vivo que, administrado na dose correta, cause benefício ao hospedeiro. Tá? Isso que as pessoas têm que entender, porque muita gente acha que muita coisa é probiótico. Muita gente acha que kefir é probiótico. Muita gente acha que kombucha é probiótico. Existe kombucha probiótico? Existe. Existe kefir probiótico? Existe. Mas o probiótico tem que ser o micro-organismo vivo. Você tem que tomar o micro-organismo. E no caso do kefir, você não toma o micro-organismo. Quando você faz um kefir, os grãos do kefir ficam no kefir. E o micro-organismo está no grão. Então a gente toma o metabólito. Antigamente era tudo a mesma coisa, a gente chamava tudo de probiótico. Mas hoje não. Se você tem o grão separado, né, então só para dar um exemplo, o grão do kefir, onde está o micro-organismo, você não toma ele. Você toma aquilo que o grão do kefir produziu. Isso é o pós-biótico, tá? Então, probiótico é qualquer micro-organismo vivo que, administrado na dose correta, causa benefício ao hospedeiro. Qualquer bactéria e fungo que você tomar. Seja na forma de pó, cápsula, às vezes iogurte, às vezes alguns fermentados. Qualquer micro-organismo que você tomar e te trouxer benefício é probiótico, mas ele tem que estar vivo. Sim. Ele tem que ser... Você tem que conseguir colocar ele, por exemplo... Se você pegar um probiótico que vem na farmácia e colocar no leite, ele tem que crescer. Por isso só que deixar isso claro. Fazer manipulação de probiótico em laboratório, né? É muito delicado. Porque o probiótico, ele é um micro-organismo que ele responde muito mal ao ambiente. Então, se você tiver muita umidade, a umidade acaba disponibilizando mais água para o probiótico. Isso a gente chama aumentar a atividade da água. E quando aumenta a atividade da água, o probiótico tenta se multiplicar. Ele tenta germinar. Mas como ele não está no ambiente dele, que é o intestino, ou o leite, como a grande maioria dos probióticos, ele acaba morrendo, né? Então, se você aumenta a umidade do ambiente, o probiótico morre. Se você aquece, às vezes o probiótico morre. Dependendo de como você mistura o probiótico na fábrica, ele morre. Ele é muito sensível, né? Para o pessoal entender que não é qualquer coisa, né? Tem muitos que ficam na geladeira, né? Os que ficam na geladeira normalmente são os manipulados. Porque como no processo de manipulação, o probiótico é exposto ao meio ambiente, para evitar que qualquer micro-organismo que esteja no meio ambiente se desenvolva dentro da cápsula, você tem que manter na geladeira. Já o industrializado, ele não é exposto ao meio ambiente e normalmente você usa todo o conteúdo do probiótico de uma vez, tá? Mas também tem que lembrar que no industrializado a gente tem 7 espécies só, 8 espécies, e manipulado você tem mais de 40 espécies. Então, escolha uma farmácia de manipulação que seja boa, né? Que invista na qualidade. Então, probiótico é quando você toma o bichinho vivo. E ele se multiplica dentro de você e faz bem para você. Isso é um probiótico. E pré-biótico? Pré-biótico é qualquer comida que você dá para esses bichinhos. Então, vamos falar que o nosso intestino é o aquário. Os peixes no aquário, nosso intestino é o aquário. Você jogou peixe lá dentro. Os peixes são probióticos. E a comida que você dá para os peixinhos é o pré-biótico. Cada tipo de comida vai desenvolver um peixe diferente, né? Então, pré-biótico, até 2018, era qualquer fibra solúvel usada para o crescimento de probiótico. Em 2019, o FDA mudou essa definição. Agora, pré-biótico é qualquer substância que você coma, não seja digerida e vai servir como fermento para bactérias boas, né? Então, antes a gente falava que pré-biótico era só fibra solúvel. Hoje não. Por exemplo, um polivitamínico é considerado um pré-biótico, porque ele não vai ser digerido e as bactérias do seu intestino vão usar como fator de crescimento e vão se multiplicar sem parar. Na grande maioria são bactérias boas. Então, pré-biótico é qualquer substância não digerível que melhore a microbiota do hospedeiro. Então, um é o bicho e o outro é a comida para o bicho. O probiótico, quando você toma, ele tem um efeito, por exemplo, se a pessoa está usando pré-biótico, tomando pré-biótico, é legal fazer isso diariamente? Ou ela faz e fica um tempo aquele benefício no intestino? O probiótico, ele é um tratamento. Então, ele tem que ser usado por um período específico de tempo, né? Dentro das recomendações acadêmicas. Sim. Tem muito artigo bom para isso, né? Você sabe disso porque você sempre se baseou nisso.
Sim. e não nesse show de formações que apareceu agora no Brasil depois, né? Um Por monte de Por isso que a especialização, né? recomendação é sempre procure um especialista, nunca tome por conta própria. Nenhum suplemento, nenhum suplemento, nenhum alimento usado de forma terapêutica. Nenhum suplemento e nenhum medicamento deve ser utilizado sem um profissional da saúde. Sim. No caso de suplemento, quem manda, sim, é a nutricionista. O nutrólogo veio bem depois e ele tem outro foco, tá? Alimento é nutricionista também. O nutrólogo entende, mas com outro foco. O nutrólogo é médico, não estou combatendo o nutrólogo, só estou colocando ele em outra posição, né? E qualquer coisa voltada para uma reeducação alimentar e uso de ferramentas como probiótico, prebiótico, paraprobióticos, fibras solúveis, suplemento, whey, creatina, qualquer coisa, tudo isso tem que ser feito sempre através de uma recomendação de um profissional como nutricionista. Sempre. Não é porque suplemento é de venda livre que eu tenho que usar. Não é porque é de venda livre que não faz mal. Faz mal, cafeína faz mal se usar errado, creatina faz mal se usar errado. Até o whey protein, BCA, eu acho uma coisa tão sem simples, dúvida. faz muito mal. Probiótico. Probiótico pode fazer pessimamente mal se você usar inadequadamente. Eu posso só resgatar, por exemplo, na época que você venceu a hepatite C, naquela época, se a gente usasse probiótico, ia te trazer malefício. Olha. No auge do interferon gama. Sim. Ia te trazer malefício. Então tem que saber. Quase 2 anos, não foram? Então eu passei pelo processo difícil, durou bastante, e o tratamento em si, com a um ano, né? interferon, eu tomei 6 meses e fiz acompanhamento de 1 ano. Interferon gama, pegilado e ribavarina. Isso. Exato. E você sabe, hoje existe tratamento de 2 cápsulas, né? Sim. Para hepatite C, que negativa. Colaterais. E você sabe que quando você passou por isso, e agora você já passou, não volta mais também, mais de 60% das pessoas não aguentavam o tratamento que você aguentou. Eu sei. E a chance por isso você escreveu aquele livro que é muito importante. Aquele livro que você escreveu é maravilhoso, porque mostra o seu dia a dia do que você passou. E é um tratamento que não se faz mais. Olha ele aí, ó. Né? E ele é maravilhoso. O livro, para quem tem hepatite C, porque muitas ainda dos subtipos não têm o tratamento como tipo 1 e tipo 3, né? E aí vai ter que ser exposto ao mesmo tratamento de interferon gama, pegilada e ribavarina. É importante ler esse livro, galera. Se vocês conhecem alguém que tem hepatite C, recomenda. Porque traz força para a pessoa entender que ela não está sozinha, né? Na lembrança. Não, eu lembro de tudo com você. Porque era a época que eu estava estudando hepatite C, e lembro de tudo que você passou, e assim, o quão forte você foi e resignada, sabendo que você ia vencer, né? Em nenhum momento a gente falou qualquer outra hipótese diferente, mas eu sei que você teve altos e baixos emocionais, é óbvio, né? Que eu tenho certeza que você teve todo o suporte familiar. Sim. Também, né? E eu acompanhei praticamente o seu tratamento inteiro. E foi maravilhoso ver quando você praticamente negativou. E era uma coisa na época que matava muito mais do que curava. A chance você sabe disso? Era baixa, né? Era baixíssima, né? Era baixíssima. Você entrava numa pegada muito difícil, sem ter certeza do que ia acontecer, né? Exatamente. Ainda era especulativo. O tratamento sempre foi especulativo até hoje. Mas em você, engraçado, caiu... Engraçado não, né? Ainda bem, graças a Deus. Caiu como luva, né? Mas eu lembro dos altos e baixos que você teve referente à contagem viral, que teve uma época que você achou que tinha que ter baixado muito e, na verdade, cresceu. Lembro de tudo isso. Ah, que legal, Bruno. Bacana saber disso. Lembro. Obrigada. E é uma coisa que você tem que passar para os outros sempre, porque você passou por uma coisa muito difícil. Então, quando estudei hepatite C, eu perdi alguns amigos. Que eram pacientes que a gente estudava. Que faleceram. Que é uma coisa bem séria, né? O pessoal hoje em dia não fala tanto, falou durante uma época, agora está esquecido, mas é bem sério.
Não, olha, eu posso falar como eu sou microbiologista, minha especialidade é muito mais bactéria do que vírus hoje em dia. Mas o que eu pude estudar da hepatite C, eu vou deixar uma coisa bem clara para as pessoas aqui. Coronavírus é desgraçado, é uma coisa chata, tá fazendo a gente ficar em casa porque o sistema de saúde não aguenta, que seja. O vírus da hepatite C, ele vai ser lembrado por muito tempo, porque os melhores virologistas do mundo sempre lembram que o vírus da hepatite C vai ser o vírus que vai acabar com a humanidade. Tá? E o pessoal não dá valor a ele. Existe um livro muito bom que eu recomendo pro pessoal, que chama Red Queen, a Rainha Vermelha, e o outro que é o tratamento dos mais doentes. A Rainha Vermelha fala dos vírus que podem acabar com a humanidade. Não citou o corona, mas citou coisa parecida. E ela coloca como top a hepatite C. Caraca, eu quero ler, eu vou ler. Faz parte A da Rainha minha Vermelha. vida, né? Faz parte da Faz parte da sua vida e da sua vitória, né? Exato, porque eu tive hepatite C desde que eu nasci até o momento do tratamento em 2008 e foi bastante tempo, né, da minha história. Muito. Você teve que conviver com um órgão que funcionou de forma estranha por muito tempo. Sim, Né? sim. Agora, só dando continuidade à sua pergunta, deixar claro para o pessoal aqui que dos estudos que a gente vê com probióticos, bom, para hepatite C nem preciso falar que ajuda muito, né? Por causa de toll-like receptor e tudo mais. Mas que nenhum probiótico faz seu efeito real, o efeito que ele deveria fazer, se a pessoa não mudar o hábito alimentar. Quando você entra com probiótico em uma pessoa, você tem que entrar com uma reeducação alimentar. Porque senão você vai continuar alimentando as mesmas bactérias que você está tentando combater. Então, porque, assim, tem muitos alimentos que têm ação pré-biótica no organismo, né? As cascas, por exemplo, a própria casca da laranja, a banana, aqueles tradicionais, né? A chicória, a selga. Ali no talo, né? Cebola. Cebola, alho. Às vezes as pessoas... Alho, verdade. Alho. Às vezes as pessoas tiram aquele talinho, que é a parte mais fibrosa, e é ali que às vezes está a maior parte da fibra que vai alimentar essas bactérias. Ali aquele miolo do abacaxi, por exemplo, que o pessoal trai. Tira, é verdade. Super potente. Às vezes você vai comer num lugar e eles tiram o miolo, vem com buraco no meio. Eu falo, gente, devolve a fibra. Eu quero só o miolo. Devolve a minha fibra. Tiraram. Verdade. Estão te dando só bromelina, só bromelaína. Então, assim, a própria aveia, né? Quem tem problema de intolerância a glúten, de colesterol. Tem a aveia sem glúten, né? Que já tem a venda específica. Então, assim, as próprias leguminosas têm um potencial de pré-biótico. Então, assim, quando você for ver, o reino vegetal em si, os grãos, tem um potencial de pré-biótico e você comendo adequadamente esses alimentos, você tem nutrientes para esses probióticos, né? Aí vira a cadeia. Sem dúvida nenhuma. Completa. A gente tem visto nas publicações de estudo comportamental e microbiota intestinal que a dieta plant-based ela é a dieta mais saudável para o intestino. Quando a gente fala de plant-based, ela é flex, a plant-based, né? Pode entrar proteína animal de vez em quando, porque ela não é plant-exclusive, né? Ela é 90%, 95% plant-based, mas às vezes a pessoa usa um ovo, come frutos do mar, que seja, né? Mas os estudos mostram que dieta baseada em plantas é a melhor dieta para você evitar qualquer problema intestinal. Câncer, herpes ulceratino, mal de Crohn. Síndrome do intestino irritável é mais comportamental do que autoimune, como essas duas que eu acabei de citar. Mas qualquer dieta plant-based melhora o intestino e certamente melhora o organismo inteiro. O problema da gente estar comendo muita comida processada, industrializada e junk food hoje em dia tem aumentado drasticamente a síndrome do intestino irritável, né? Muito. Todas as síndromes inflamatórias intestinais e doenças inflamatórias intestinais, elas estão num crescimento absurdo, envolvendo a qualidade da comida e o comportamento das pessoas, né? Estresse, São Paulo é um inferno, você sabe disso. Eu fugi para Santos por causa de São Paulo, né? Então, passar 2 horas no trânsito,
para ir, para voltar, gente xingando, muito barulho. Isso também ajuda a desenvolver a síndrome do intestino irritável. Então, quer dizer, pra ontem. sempre com pressa, não come direito. Se você não mastiga direito, você não digere direito, você vai ter desbiose. Então, as condições de São Paulo, as condições dos grandes centros são extremamente prejudiciais, né? De comportamento até alimentação. As pessoas têm que entender que um alimento é para ser gostoso como ele foi feito pela natureza. Mas as pessoas querem alterar isso com a ajuda de aromatizantes, com a ajuda de acidulantes até, né? Mas aromatizantes que seja, com a ajuda de adoçantes, querem deixar mais gostoso para aquilo que a pessoa foi acostumada. Por isso a importância do que você falou, que a criança tem que entender o que é o gostoso mesmo, é aquilo que é o natural. Porque se ela perceber que o fast food, não o junk, porque o junk de vez em quando vale a pena, né? Mas aí você reequilibra, né? O problema é o dia a dia. É o dia a dia. O que eu falo, se no dia a dia você come legal, você consegue ter as exceções numa boa sem te fazer mal. Sem sentir até. Exato. Você pode até sentir no dia seguinte e falar, nossa, hoje eu soltei o intestino, mas também, né? No dia seguinte, anterior, tomou uma garrafa, 2, 3 garrafas de cerveja, comeu meio quilo de carne e o seu intestino vai ficar ruim, né? Ou aquela gordurinha, né? A gordurinha que também é boa, faz bem para a saúde, né? De vez em quando. Então, as pessoas têm que entender que quando ela pega, por exemplo, um salgadinho, ali a gente está quilômetros e quilômetros de distância da origem natural daquilo. É a base de milho, mas é um milho processado e transgênico. E ali a pessoa não está comendo, ela está comendo aroma, ela está comendo conservantes, né? Comida boa é aquela que estraga rápido. É diferente comer e se nutrir, né? Bem diferente, então, bem assim, diferente. Você se alimentar e se nutrir é uma coisa. Você vai ficar saciado, você vai se sentir bem, você vai oferecer nutrientes para o seu intestino, para suas células. Se você só comer e comer algo de caloria vazia, que não desprovido de nutrientes, você vai ficar com fome logo, você vai ter pico de insulina, você vai ter um pico de glicemia. Então, tem uma série de problemas aí que vão ser causados pelo hábito e pelas escolhas da alimentação do dia a dia. Exatamente. E muita gente acha que mudar a alimentação é fácil. E aí faz isso da forma errada, né? Galera, para quem está me ouvindo aqui, precisa de orientação. Se você está querendo comer correto, você precisa procurar um profissional que fez faculdade disso. Porque não adianta você procurar na internet, às vezes você vai comer alguma coisa que pode parecer correto, pode parecer saudável, mas para você pode fazer mal. Né? Dependendo da sua glicemia, dependendo do seu processo digestivo. Não existe uma regra personalizado. É personalizado. Deixa eu te e aqui eu não estou sendo corporativista. Sim, sim. As pessoas têm que entender que a nutrição tem a nutricionista. A medicina tem um médico. Então, você quer se nutrir, procura um profissional. Sim. Manda. Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa em relação à criança, tá? Existe alguns profissionais que indicam a utilização de probióticos logo no início da primeira infância, às vezes até do bebê. Em que casos você acha que seria recomendado o uso de probiótico em crianças ou não é recomendado nas diferentes faixas etárias? Você consegue abordar um pouco isso? Porque isso é uma Consigo, sim. Sou contra o uso de probiótico antes dos 6 meses. Não me interessa se a criança tem cólico ou não. Eu não vou dar uma bactéria misturada entre glicerídeo de cadeia média. Uhum. Eu só sou a favor. Só a favor de dar probiótico antes de 6 meses. Se a criança apresenta déficit imunitário ou problemas envolvendo microbiologia intestinal realmente, né? Ela nasceu e não conseguiu desenvolver a imunidade dela do jeito que ela deveria. Então, eu penso no probiótico como uma terapia para enriquecer a microbiota de uma criança e melhorar o sistema imunológico. Cólica, toda criança tende a ter. O intestino de uma criança não nasce completo. O peristaltismo, né? Totalmente. A parte anatômica, a parte nervosa, nasce incompleta e tende a se completar só depois de 2 anos de vida. Então, uma criança, uma mãe tem que entender o peristaltismo, né? Que é aquela massagem
que a gente faz desde o esôfago até o reto para o cocô sair na privada e a comida andar dentro do seu corpo, isso é feito por um pulso nervoso. E o intestino de uma criança, ele é meio desequilibrado, é meio tonto ainda, né? Então você tem, às vezes, um peristaltismo lento e vem um peristaltismo rápido, e eles se encontram. Isso gera cólica, né? E é uma cólica natural do desenvolvimento do intestino. A criança vai ter cólica, tá? E aí entra, por exemplo, simeticona. Às vezes, a simeticona ela serve para quebrar a tensão superficial das bolhas que geram os gases. E às vezes a cólica da criança não é gases, né? Não são os gases, e sim problemas peristálticos, que é natural, inerente da criança. Aí a Chantala, ela também ajuda nisso, né? A massagem, né? Agora, depois dos 6 meses, tem casos específicos, sim, para obstipação intestinal. Mas volto a dizer, nada mais importante do que alterar a realidade da alimentação dessa criança. Exato. Não, né, adianta tomar o probiótico se você não tiver uma mudança e uma readequação alimentar. Não, eu posso ser bem breve nisso. O Clostridium, que é uma bactéria do mal, come proteína. Bifidobactéria expulsa Clostridium. Só que para bifidobactéria expulsar o Clostridium, você tem que tirar a comida do Clostridium. Porque senão a bifidobactéria nunca vai conseguir bater no Clostridium. Primeiro que ela não vai ter comida. Bífido, né? Exatamente. Então você tira do Clostridium, dá para bífido, entra com a bífido, aí o Clostridium morre na porrada mesmo, né? Então não existe o uso de probióticos sem alterar o hábito alimentar, tá? Até pode fazer efeito, mas vai ser... Né, Bruna? A gente muito. usou vários prebióticos, vários alimentos, e acho assim, e não é isso que o Bruno falou. Você ouve a live e acha, nossa, agora eu já tô... É uma informação que você já pode utilizar e pondo em prática, mas é sempre bom procurar um profissional para fazer uma adequação individualizada. Até mesmo porque se você começar a se entupir de fibra hoje, amanhã você vai estar comendo explodindo de gases. Sim. Tem que saber. Exato. Tem que saber a quantidade certa de fibras, né? E a hidratação, né? É essencial. Se você tomar fibras, seja solúvel ou insolúvel, aumentar a ingestão de fibras na sua alimentação e não hidratar, o seu quadro vai piorar muito. Porque daí você vai ter um excesso de fermentação sem trânsito intestinal, né? Então é o seguinte, não se usa fibra, não aumenta a fibra solúvel sem aumentar a hidratação. Senão piora muito. Bruno, existe algum trabalho mostrando, que eu acho que assim, se você pensa racionalmente, você acredita que sim. Mas se existem trabalhos mostrando que pessoas que têm constipação ou mais constipação e têm uma alimentação aí desregrada, com refinados, processados, industrializados, tem maior chance de ter câncer de intestino? Ah, sem dúvida. Isso já está descrito e já é tido como certo. Né? É tido até praticamente como uma diretriz até. Substância processada causa câncer de intestino, acabou. Né? Os embutidos, eles foram estudados e considerados tóxicos por causa de câncer de intestino. Tá? Lembrando que também tem embutido e embutido. Eu não vou deixar de comer um pata negra. Não é verdade? Mas é aquilo que você falou. Come todos os dias, né? Nem faria bem para mim e nem para o meu bolso, né? Mas, pô, você tem a oportunidade numa janta de ter um pata negra ali, onde tem algum embutido novo, um queijo bom. Uma viagem, né? Quando puder. Numa viagem. Aí você vai, come, vai fazer bem para a sua emoção, vai fazer bem para o seu comportamento. Sim. E se for o caso, você conserta isso depois. Né? Porque eu acho que um pouco de... O prazer a gente tem que ter. O prazer de comer é um dos melhores prazeres que existe, né? E depois é o único prazer que sobra. Sim. É por isso que eu fui fazer gastronomia, porque muita gente falava assim pra mim: ai, mas eu não sei fazer, não sei deixar gostoso isso tudo que você quer que eu coma, né? Eu falei, gente, eu preciso ir atrás de alguma coisa e bolar. Então, o que eu coloquei junto, né? A questão do atendimento nutricional e os cursos de culinária. Porque daí eu li o livro, né? Com as receitas, tudo. Porque eu falei, bom, agora você não tem mais desculpa, né? Quando eu te conheci, você já era chefe.
Não, em 2008 não. Eu fiz o curso em 2009. Eu entrei na faculdade de gastronomia, Ah, mas eu já então, é verdade. cozinhava. Já cursava, né? Então, Já explica cozinhava. pro pessoal o que que... Faz esse favorzinho para mim. Explica pro pessoal o que que é ser chefe. Porque tem um monte de gente que usa o título de chefe. É cozinheira, né? Eu sou É cozinheira, cozinheira. é. Não Mas tem. você é chefe. A gente fala de E chefe, mas eu você estudou para isso. estudei para isso. Fiz faculdade de gastronomia. Exatamente, é isso que eu quero que você explique para as pessoas, né? Porque muita gente fala que é sem ter feito gastronomia. Existe Sim. uma formação para isso, Só que, ó, eu né? vou te dizer que não é fácil sendo nutricionista. Porque ao mesmo tempo Imagino. que você, em alguns casos, você fica entre o sabor e a nutrição. Então, eu vou usar manteiga, eu vou passar por aquecimento aquele alimento que talvez perca um pouco dos nutrientes, mas aumenta o sabor. Então, você fica ali entre a cruz e a espada e fala, nossa, agora é mais importante o sabor, agora vamos preservar os nutrientes. Então, você fica dançando ali no meio. Fazer reação de Maillard para você deve ter doído por dentro, assim, Pois é, mas é uma né? delícia, porque você consegue colocar em prática. Por exemplo, a pessoa, você indica para a pessoa, come açafrão, né? Que é super antioxidante, tem um potencial maravilhoso, né? Fala, nossa, mas eu não sei usar, onde que eu uso? Aí você passa a receita, você ensina, você faz o curso junto. Então, esse processo é muito gostoso, né? Porque você vai ganhando a pessoa na alimentação saudável pelo estômago, pelo E prazer, pelo sabor, pelo pelo prazer. sabor. Então, não é uma Entendi. obrigação de, eu estou ficando doente, então vou ter que comer saudável, né? Não. Nossa, eu estou comendo saudável, que delícia, que comida boa, tá gostoso, tá prazeroso. Olha, eu depois, eu casei com a nutricionista, com a Karina, eu aprendi a apreciar o sabor das comidas saudáveis, né? Assim, hoje eu como muito bem, é muito gostoso, eu peço para ela fazer, né? Mas tem duas coisas que eu nunca consegui comer nesse mundo de comida saudável. Uma é coentro, porque coentro tem que saber usar, né? Mas E é um eu dos tenho melhores, muito disso. Ou você ama ou você odeia. Não tem muito meio e é termo. um dos melhores quelantes de ferro que existe, se eu não me engano, né? É muito bom. Agora, tem uma cerejinha que se chama omeboshi. Sim. Mas Cara, isso não serve pra nada, meu. não, ela serve para equilibrar a pressão, o meu Bosch. Não, mas como que você usa? Você coloca em que preparação esse Não negócio? uso. Para mim, isso daí é terapêutico. Se caiu sua pressão, Ah, tá. eu sugiro comer o meu Bosch. É isso. Ah, entendi. Tá, não é Só pra assim. fazer nenhum prato. Não, essa não dá, Bruno. Você sabe, Essa eu não consigo. você sabe como que eu conheci essa cereja japonesa? Não. Eu vi no potinho e eu achei que fosse aquela cereja feita de papaya doce, né? Eu peguei uma colher e meti 3 na boca. Não, ela é extremamente terapêutica. Tanto que eu falo para gestante, ande com o meu Bosch na bolsa. Porque se Ah, é cair a mesmo? sua pressão, você tem ali o meu Bosch para ajudar a pressão subir. Que Então, beleza. Então, a não tô tão gestante errado. não. Bruno, daqui a pouco vai cair nossa live. Eu queria te agradecer muito a presença. Foi uma delícia passar essa hora aqui com você. Foi bom, foi bom, foi bom. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha aprendido muito. Também. Quem ficou com dúvida, pode mandar no nosso particular no direct do Instagram as dúvidas, que o que a gente puder responder online, a gente responde. O que for de atendimento, né? O Bruno é profissional, eu sou nutricionista, estou atendendo online. Vocês podem Eu me não atendo, procurar. galera. Eu sou biólogo, eu não atendo. Sim, É a Natália que atende, eu não atendo. mas o pessoal que tiver ficado com dúvida, né, pode entrar em contato, que a gente puder. E de repente, se surgir novos assuntos aí que o pessoal esteja pedindo, a gente marca outras. Tamo junto, com certeza. Quero agradecer o pessoal que ficou aí até agora. E agradecer você por esse reencontro maravilhoso. Foi um papo rápido, leve, saudável. E você sabe que você conta comigo. Espero que a gente não se afaste. Não. Tá? Porque você Teremos é sinônimo de superação para mim. Obrigada. Vamos fazer uma só sobre hepatite C. Quando você quiser. A gente se fala. Live com você, é só você pedir. Fechado. Obrigada, Tá Bruno. bom? Prazer. Obrigado, Um Natália. abraço, um beijo para Até breve. sua filha.
Eu vou mandar e beijo pro seu marido e para os seus 2 filhos. São 2, né? 3? 3. Bom, então beijo pros 3. Caramba, parabéns. Obrigada. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Gente, obrigada pela presença. E então a gente vai ter uma live de hepatite C em breve.